Olá, meus amigos, tudo bem? Estamos de volta com mais um vídeo aqui no nosso canal do YouTube e hoje nós vamos tratar sobre a Síndrome de Estocolmo e a Síndrome de Londres. Bem, para quem não sabe, esses dois termos, essas duas expressões, que são geralmente vinculadas a fenômenos criminológicos, no caso sequestros, foram cunhadas e se tornaram objeto de estudo tanto da psicologia como da psicologia jurídica, do próprio direito penal, a partir de dois eventos que aconteceram em épocas e momentos distintos. O primeiro deles em 73, na cidade de Estocolmo, na Suécia, e o segundo deles no ano de 1986, na cidade de Londres. Pois bem, o primeiro deles, ao qual depois se convencionou chamar de Síndrome de Estocolmo, ocorreu quando, em 1973, dois sequestradores de origem sueca entraram num banco de crédito sueco na capital, ou melhor dizendo, na cidade de Estocolmo, e fizeram reféns quatro pessoas que estavam naquela ocasião no banco. Durante o tempo que eles ficaram dentro do banco, mais ou menos uns 4 a 5 dias, os sequestradores passaram a estabelecer uma certa relação de afetividade, de proximidade com os seus sequestrados, com os sequestrados. E a partir dessa relação, mesmo em se tratando de um momento de muita tensão, momento onde as vidas daquelas pessoas estavam continuamente sob a mira das armas dos sequestradores e com risco de morte ou de lesão à integridade física delas, o desdobramento e o resultado desse sequestro, quando as vítimas foram liberadas e quando os sequestradores saíram de dentro do banco, é que deram lugar, que deram origem a posteriores estudos acerca do comportamento que se estabeleceu dentro do banco durante todo o transcorrer do sequestro e depois da liberação das vítimas e dos sequestradores. A síndrome de Estocolmo, como a psicologia começou a definir, é a relação que acontece entre vítima e sequestrador durante o processo de sequestro, durante o andamento de um sequestro, ou em casos de cárcere privado, de extorsão mediante sequestro, enfim, quando você tem a sua liberdade de ir e vir cerceada, você fica sob a ameaça de alguém que lhe impede não só de sair daquele ambiente, como lhe ameaça a sua integridade física e o seu bem jurídico maior, que é a vida. Os pesquisadores, os estudiosos em comportamento, notaram que nesse evento de Estocolmo algo muito instigante, muito intrigante aconteceu. Após a liberação dos reféns, passados os 4 ou 5 dias em que estiveram sob a mira dos seus algozes, dos sequestradores, os dois sequestradores suecos, e quando da saída do banco, aconteceu o que? As quatro vítimas, os quatro sequestrados, serviram de escudo humano aos sequestradores, saíram às suas frentes, à frente deles dois, impedindo com isso que a polícia ou seus atiradores de elite pudessem desferir algum tiro cujos projéteis pudessem vir a acertar tanto as vítimas quanto os sequestradores, mas principalmente os sequestradores que estavam sendo protegidos pelo corpo das suas vítimas que estavam às suas frentes. Bem, esse comportamento, essa situação gerou um certo
questionamento em torno de por que aquilo estaria acontecendo. E não bastasse isso, após a prisão dos sequestradores e a liberação dos reféns, nos dias que se seguiram, a imprensa, ao entrevistar muitos deles, no caso os quatro, a imprensa percebeu e os estudiosos também começaram a perceber que o discurso dos sequestrados era de uma certa afetividade, uma certa proteção aos sequestradores. Nenhum deles se mostrou indignado com o que tinha acontecido e, pelo contrário, falaram e se referiram de forma até certo ponto elogiosa ao comportamento dos sequestradores e fizeram campanha pelas suas liberações, inclusive começando uma campanha para angariar fundos para pagar advogados para defendê-los durante o transcorrer do processo judicial e obter as suas liberdades. E o que também chamou a atenção dos estudiosos, dos criminalistas e, sobretudo, dos psicólogos, foi o comportamento da vítima, uma vítima do sexo feminino, que esteve também durante os dias do sequestro presa dentro do caixa forte do Banco de Crédito de Estocolmo com os sequestradores e simplesmente deu entrevistas à imprensa falando que pretendia, depois da liberação de um dos sequestradores, ou caso ele viesse a responder processo e ficasse preso por certo tempo, quando ele fosse liberado, quando ele tivesse novamente a sua liberdade, ela demonstrava e demonstrou interesse em casar com ele. Então, esse comportamento, no mínimo estranho, por parte de alguém que vinha sendo, durante vários dias, vítima de duas pessoas que ameaçavam a integridade física e a própria vida desses sequestrados, pudesse ocorrer. Ninguém esperava que, da parte de uma vítima, naquela época, no ano de 1973, talvez fosse um fenômeno, e eu creio que sim, era um fenômeno novo para as pessoas. Isso chamou muita atenção. Pois bem, então há esse comportamento de uma certa condescendência com um ato criminoso praticado em situação de tensão, uma situação de ameaça, de coerção, em sequestros, em situação de cárcere privado, em situação de extorsão mediante sequestro, os estudiosos começaram a denominar síndrome de Estocolmo. Segundo os psicólogos, essa síndrome ela passa a ocorrer dentro de pelo menos 15 minutos do início do sequestro, 10 a 15 minutos, quando a convivência entre sequestrador ou sequestradores e sequestrado ou sequestrados vai se estabelecendo. No momento em que eles passam a conviver, mesmo que numa situação das piores possíveis e imagináveis, que é a de você ter sua liberdade e a sua própria vida ameaçadas, notou-se que há uma tendência por parte de qualquer ser humano, e isso daí é uma explicação dada pelos psicólogos, a buscar uma tábua de salvação. Você busca algo em que se sustentar para acreditar que você vai sair daquela situação tensa, daquela situação de estresse, daquela situação de perigo. E, por consequência, numa situação de sequestro, o que se compreendeu a partir desses estudos, a partir do fenômeno dessa ocorrência lá da Suécia, foi que há uma tendência a que as vítimas do sequestro, por assim dizer, torçam, né, entre aspas aí o torçam, para que ou esperem, né, ou tenham esperança no sentido de que os seus sequestradores, os seus algozes saiam daquela situação sem
serem mortos, ou seja, sem que nada de pior aconteça a eles. Isso como uma condição para que os próprios sequestrados também tenham as suas integridades físicas e as suas vidas mantidas. Então, o que se convencionou chamar de síndrome de Estocolmo é um comportamento humano de apego à sua vida e de tentativa de sobrevivência que faz com que ele passe, no caso a vítima, aquele que sofre o, o sequestro ou o cárcere privado, a coerção, tente se escorar num melhor relacionamento possível, dentro, obviamente, daquela situação terrível que é a de ameaça constante, para que haja naquele evento um final feliz, que seria a sua liberação e a liberação também com a integridade física dos seus sequestradores ou do seu sequestrador. E esse foi realmente o ponto mais interessante e o grande elemento de estudo que motivou a criação desse termo e o estudo pela psicologia jurídica e pelo direito penal desse fenômeno chamado Síndrome de Estocolmo. Um ponto positivo da síndrome é que, obviamente, se existe por parte dos sequestrados um certo consentimento naquela situação e que ele torça de alguma forma para que o sequestrador não para que não aconteça nada de mal com o sequestrador, ele vai nas negociações atrapalhar por demais a polícia e as ações das forças táticas, porque ele pode não só numa ação de negociação passar informações erradas a respeito dos sequestradores, tentando evitar que algo pior aconteça. Ele pode suprimir ou omitir algumas informações, por exemplo, não dizer qual tipo de armamento, arma que ele porta, se ele está com uma arma ou duas, enfim. E isso acaba atrapalhando por demais as negociações. Essas informações transmitidas pelos reféns também não passam a não ser tão confiáveis quando essa síndrome se estabelece. A outra questão e outra síndrome que eu gostaria de conversar aqui com vocês e expor é a chamada Síndrome de Londres. Como eu falei, em Londres, no ano de 1980, corrigindo aí se eu falei 86 no início desse vídeo, foi no ano de 1980, em Londres, na embaixada iraniana, houve também um evento de sequestro, onde durante alguns dias, 16 diplomatas ficaram, 16 diplomatas, dentre eles 3 cidadãos britânicos e um cidadão iraniano, ficaram sob o poder de sequestradores também de origem árabe e islâmica. E o que aconteceu em Londres, que deu também ensejo, que deu origem a que a psicologia e a psicologia jurídica cunhassem o termo Síndrome de Londres, é que nesse evento, diferentemente do evento de Estocolmo em 73, onde as vítimas passaram a achar que de alguma forma aqueles sequestradores eram, entre aspas, novamente boas pessoas, ou que eles não poderiam ser mortos, ou que tinham medo que a polícia fizesse algum mal com eles. Em Londres, em 1980, aquele cidadão, uma das vítimas, um dos sequestrados, que era um libanês e que também tinha descendência e religião islâmica, passou a confrontar os sequestradores, ou seja, ao invés de estabelecer uma relação afetiva, limitadamente, mas até certo ponto, de consenso e de aceitação do que estava acontecendo, ele passou, pelo contrário, a discordar, a discutir e a entrar em atrito, em conflito, em choque com aqueles sequestradores.
O que aconteceu em sequência, ou seja, a partir dessa troca de farpas entre o sequestrado libanês e os sequestradores que estavam na embaixada iraniana com os outros sequestrados, foi, depois de alguns dias, a morte, depois de algumas ameaças, a morte de um dos sequestrados. E não precisa dizer para vocês que quem morreu dentro daquele número de pessoas que estavam reféns dentro da embaixada do Irã em Londres não foi nenhum dos cidadãos britânicos, foi justamente o refém libanês que contestou aquele ato de violência, aquele ato de extremismo dos sequestradores e que, inclusive, contestou a posição religiosa deles, dizendo que ele não se curvaria àquele tipo de ação e que não, o Islã não era para aquilo. Então, ele foi morto, esse sequestrado foi morto pelos sequestradores nesse evento criminoso ocorrido no ano de 1980 em Londres, que deu origem ao termo Síndrome de Londres. Então, como vocês podem ver, concluindo, a Síndrome de Londres é o oposto da Síndrome de Estocolmo. A reação, o comportamento adotado pela vítima do sequestro ou do cárcere privado, nesse caso, ela é totalmente diferente daquela que estabelece uma relação de certa afetividade, de certo consenso, de certa acomodação e de aceitação do sequestro. A Síndrome de Londres é o fenômeno no qual o sequestrado reage agressivamente, violentamente às vezes, e contesta ou tenta se desvencilhar das garras desses sequestradores, ou mesmo se não for se desvencilhar, ele não vai aceitar aquilo que está ocorrendo como algo normal, como algo tranquilo, ele vai se opor aos sequestradores. Infelizmente, e quase sempre, para não dizer sempre, o resultado desse comportamento é fatal, consequentemente, leva à morte do sequestrado. Pois bem, então são dois fenômenos opostos que se tornaram objeto de estudo da psicologia e também do direito penal, mais especificamente da criminologia. São dois fatos pitorescos, dois fatos graves, trágicos, porém com desfechos diferentes e que mereceram a atenção das ciências para tentar compreender melhor porque em certas situações de estresse e de muita tensão, como no caso dos sequestros, as vítimas adotam posições diferentes, posições opostas em seus comportamentos, reagindo frente a um mesmo fato criminoso, que é uma situação de tremendo risco e de risco total e iminente às integridades físicas, integridade emocional, psíquica e principalmente às vidas das vítimas. Era essa a curiosidade que eu trouxe para vocês, essa comparação rápida, e espero que tenham gostado. Se gostarem, comentem, sigam a gente, continuem aqui no YouTube. E até a próxima. Muito obrigado.